Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. É uma alegria estarmos aqui com vocês, compartilhando desse café saboroso. Hoje, dia 2 de julho de 2020, em pleno inverno, mas o inverno nosso é abençoado por um sol que nos aquece. E nessa manhã, um sol adentra aqui em nossos lares e esses raios de sol, esses raios de luz divina, nós desejamos que esteja em todos os corações. Essa semana nós estamos trouxemos um convidado muito especial, que é o José Arigó. Falamos sobre o seu nascimento em 1921, outubro de 1921. Nasceu em Congonhas, de uma família grande, como geralmente aquelas famílias no início do século XX, e ainda mais sendo uma família do interior, criado em fazenda. Desde pequeno trabalhou muito, mas também desde pequeno foi muito atormentado pela presença de luzes, de vozes que ele não conseguia compreender. Até que um dia o espírito Adolf Fritz, alemão, aparece para ele, se identifica e fala da grande tarefa, do trabalho que havia que ser realizado. Ele fica muito impactado, mas dá início a esse trabalho e curas foram sendo realizadas, e ele atendeu durante a sua trajetória aqui encarnado mais de 2 milhões de pessoas. Nós às vezes somos convidados à tarefa e dizemos: depois, agora não tenho tempo, quando me aposentar, e vamos deixando passar. Mas ele não. Ele trabalhava profissionalmente e depois varava a madrugada, diariamente, atendendo centenas de pessoas. Mandando um abraço para Aparecida. Seja bem-vinda, Aparecida, que bom. Mas eu vou deixar o Roberto falar um pouquinho sobre esse trabalhador do bem. Obrigado, Leila. Eu falo com muita alegria, porque foi e é ainda certamente na vida espiritual, já que a vida é estuante em todos os quadrantes, né, do universo. Mas eu vou pedir permissão para falar sobre o Zé Arigó, tomando emprestadas as falas do professor José Herculano Pires, que está lá num dos livros que já citamos logo no primeiro dia, que é Arigó, Vida, Mediunidade e Martírio. Em determinado momento, logo nas primeiras páginas, a guisa até de introdução, o Herculano Pires diz que, e assim abrindo aspas, né, ele diz: e podemos afirmar ainda mais, todos os esforços feitos para a redução do fenômeno às suas mais simples expressões, com as tentativas de explicação hipnótica, não foram suficientes para diminuir-lhe a importância e grandeza. Arigó, mesmo reduzido a charlatão, continuaria inexplicável, porque era aquela chamada comunidade científicas, sobretudo médicos, né? E ainda pesquisadores, psicanalistas, que faziam uma abordagem a nível hipnótico ainda apoiado na psicanálise lá de Freud, e que não adentrou muito esse território. Mas aí ele continua, então, já para emparelhar-se ao nível do dialogador, dos contraditores, e depois reduzir-lhes a argumentação a zero, que continuava dizendo: porque aonde já se viu um charlatão, ele passa do terreno da realidade para um caso hipotético. E diz: ainda
porque como já se viu um charlatão que não recua diante dos maiores especialistas no campo das suas próprias especialidades, tratar-se-ia, pelo menos, de um charlatão genial. Tanto mais que um charlatão sem aparatos, sem ajudantes ou comparsas, de mangas curtas, camisa aberta ao peito, manipulando suas charlatanices em plena luz e bem perto do nariz de todos os investigadores. Gente, esse é o professor Herculano Pires. Temos um profundo respeito por ele, porque ao lado dele também teve um outro, de tamanha magnitude, o tal qual foi o Jorge Risini. Posso continuar, Leila? Você quer falar um pouquinho ainda? Então, o que o Herculano vem dizendo? Porque uns queriam justificar que, na realidade, ali o Zé Arigó, ele não tinha nenhuma mediunidade, não era um espírito ou uma equipe espiritual que o assistia. Era hipnose, ele hipnotizava pessoas, as pessoas eram hipnotizadas e aquilo achava que tinha sido tratada. Outros o acusavam de charlatão, cada um via acusando de uma série de coisas. E o Herculano diz, ele não escondia nada, ele se apresentava ali à luz do dia, com camisa de manga curta, que não tinha onde esconder nenhum aparato, como um mágico. Nós sabemos que o mágico, ele faz coisas fenomenais, mas aquilo tudo são truques. Mas o Zé Arigó não. O Zé Arigó era ali diante do povo, a camisa até, ele diz, a camisa aberta no peito, não era nada de gola até o alto, manga comprida, coisas onde ele pudesse criar uma forma de enganar. Mas não adiantava, porque as pessoas sempre queriam detratar o tratamento, o melhor. Um fenômeno. O fenômeno que ele realizava. Mas o Roberto vai continuar mais um pouquinho. Então, quando a Leila fala povo, entenda-se, sem discriminação de classe. Desde os mais iletrados, porque houve pesquisadores sim, e isso documentado. Quem tem a mão, ou quem puder ter um dia, constatará isso que eu estou dizendo, porque o livro ele é fartamente documentado. Então teve pesquisadores de outros países, sobretudo os Estados Unidos, e que vieram ao Brasil. E a propósito, eu queria falar também um pouquinho sobre isso. Só antes de você falar, a Aparecida está dizendo que ela conheceu o Chico, teve oportunidade de estar com o Chico, e nós ontem, inclusive, comentamos que o Chico foi em busca também do tratamento com o Zé Arigó para as suas vistas. Uhum. Só que ele pediu somente um alívio. O Chico disse, eu não quero ser totalmente curado, eu só quero que alivie as dores, que ele sentia muitas dores nas vistas. Que bom. E o nosso Chico também foi muito perseguido, foi acusado de muita coisa. Tudo. E qual seria, no caso, por exemplo, do Zé Arigó ou do Chico, ficar até altas horas trabalhando sem ganhar um centavo e ser um charlatão? Se ele tivesse algum rendimento, algum bem material, algo, mas não, qual seria o objetivo de uma pessoa ficar dormindo pouquíssimas horas, em pé, durante horas e horas a fio, trabalhando, auxiliando aquelas pessoas? Se fosse simplesmente uma coisa falsa, não teria lógica, né? Só por aí a pessoa já tinha que parar para pensar, né? Eu estou aqui, uma anotação para avançar, mas eu vi uma coisa linda que a Maria Dolores está compartilhando com a gente, que ela diz assim, a humildade é a primeira das virtudes, e sem ela não conseguimos desenvolver as demais. E com certeza esse irmão, que se refere ao Zé Arigó, né, que estamos conhecendo melhor, já possuía. Que Deus o ilumine sempre. Então fazemos nossas suas palavras, Maria Dolores. Muito bacana e, sobretudo, verdadeiras.
Agora, nós vamos fazer um recorte das notícias que temos, né, das atividades do Zé Arigó e de um momento histórico, na minha visão. Foi quando ocorreu um grupo de cientistas consultar o Itamaraty, que era a instância apropriada na época, ou seja, ali estaria o Ministério das Relações Exteriores. Então eles queriam permissão para vir ao Brasil e entrevistarem ao José Arigó, ou o contrário, e eles bancariam todas as despesas inerentes. O Zé Arigó iria aos Estados Unidos para que eles fizessem uma investigação deste fenômeno que aqui no Brasil as academias torciam o nariz para eles, não davam a mínima. E adivinha o que aconteceu? O Zé Arigó estava preso, mas foi negado então essa permissão. Agora eu vou, até para ajudar vocês a entender, porque eu também fiquei um pouco impactado. Mas tem uma história, está lá no livro, né, José Arigó, nas cirurgias espirituais, da Leida, né, que nós já mostramos, em que a mãe dela, ele também foi de uma família católica, e mesmo depois que iniciou as chamadas cirurgias espirituais, por mais 5 anos ele continuaria sendo católico, mas tudo bem. Então ocorreu um dia da Dona Antônia, a mãe dele, porque, continuando a narrativa, depois eu vou explicar mais. Então a Dona Antônia, ela comparece nos domingos, comparecia habitualmente, à missa dominical, e no momento da hóstia, em que ela se posiciona, com posição de muita unção, muito respeito, o padre Leonardo, que era o pároco de Congonhas, ele então declina-se, ou seja, estava servindo a hóstia, apresentando, e a cada um, quando chega na vez dela, ele pula e vai para a seguinte. Isso a magoou profundamente. Agora, tem uma lógica, porque o padre Leonardo e aqueles seus seguidores, seus fiéis, eles não só defenestravam, condenavam as práticas do José Arigó, mas naturalmente vamos falar francamente, esse ódio era também transferido aos seus familiares. Então não é de estranhar que tenha ocorrido isso, só que a partir daí, ele, José Arigó, e também os seus familiares se afastam definitivamente do catolicismo. Então, para vocês terem uma ideia do poder que tinha o clero, a época era uma cidade pequena, gente, era uma cidade do interior, não obstante ter servido de berços a muitos daqueles chamados abolicionistas, e aí também as obras maravilhosas foram deixadas lá em Pedra Sabão, as esculturas, né, dos profetas, então, pelo Francisco Lisboa, Aleijadinho. Mas era uma cidade interiorana e o clero falava alto, mas tão alto, para ter uma ideia, lá na cidade tinha 2 seminários. Então o padre, por exemplo, ele era responsável pela nomeação. Era responsável, não, ele tinha a prerrogativa de nomear o delegado. Então o delegado de polícia, assim você vai estar ao serviço da igreja. Então nomeia ele, fica sendo delegado, mas ocorria um fato singular. Inclusive, um dos irmãos do José Arigó chegou a entrar para o seminário, não foi? Sim, falamos já desse daí, veio o que aconteceu depois. Aliás, o irmão não, o irmão sim, mas o tio também, um tio dele. Porque as famílias católicas valorizavam e aquela história, muito, né? Se tivesse alguém do clero fazendo parte da família. E chegava, Leila, o jovem à adolescência. Qual a carreira que ele vai seguir? Mas não precisa ir tão longe, aqui tem seminário, né? Então ali ingressava no seminário, que era carreira, gente, era uma profissão. Porque diferente do espiritismo, que nós, sim, nós tocamos o movimento espírita, mas nós não usufruímos de salários deste movimento, nós temos a nossa profissão. Mas voltando então,
a nomeação do delegado. O delegado, então, recém-nomeado, às vezes é trazido de longe. Nunca tinha ouvido falar no tal de Zé Arigó. E depois que o conheciam, rendiam-se àquela simplicidade, à honestidade e, sobretudo, ao espírito caridoso. Então, o delegado, e muitos deles, até porque doença todo mundo tem, né, gente? Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. O delegado era atendido pelo Zé Arigó, que não cobrava um centavo e com uma baita eficiência. Ora, é muito difícil não gostar de uma pessoa desta, né? E o delegado acabava, então, quedando. Logo depois, o padre falou assim, você já não está servindo mais, trazia outro. Então, era um rodízio muito grande de delegados ali na pequena Congonhas do Campo. Aproveitando para mandar um abraço para o Alain, para a Janete, para a Mara Fernandes, que bom. Arnaldo, acho que eu já tinha mandado, sim, mas se não mandei, mando de novo. Mas a gente vê assim a história, como que é complicado, como que nós, quando temos dificuldade de compreender alguma coisa nova, em geral, nós rejeitamos, nós perseguimos, nós negamos a existência de um fato que nós não conseguimos ter uma explicação para aquilo, não queremos parar para refletir. O que é que pode ser? Tem fundamento? Não tem, não. A pessoa já começa logo com aquela perseguição. E ele foi muito perseguido em todas as áreas. Inclusive, quando ele trabalhava na companhia siderúrgica, ele fez parte do sindicato e naquela época, ele nasceu em 1921, ele entrou para a siderúrgica ainda adolescente. A Ferteco, né? Então ele foi acusado de comunista. Ele sofreu todos os tipos de acusações. E até de comunista ele foi acusado. Todos os rótulos, né? Pacificamente. Mas, Leila, eu queria colocar mais uma coisinha. Ele tinha na sua parentela, né, aqueles vocacionados para a política. E ocorreu que um dos tios dele, o Luciano Freitas, ele estava pleiteando uma candidatura, né, postulando a candidatura a prefeito da cidade. O padre Leonardo, para cooptá-lo, fez um trato com ele. Olha, a igreja vai lhe dar o maior apoio. Agora, uma vez eleito, você tem o compromisso de expulsar o seu sobrinho da cidade. Veja bem, às vezes a gente vai procurar ou cuidar-se muito longe dos inimigos, mas inimigos, assim, aqueles irmãos que ainda não entendem a nossa proposta de trabalho, a nossa missão, como era o caso do Arigó, então atacam ele. Então, dentro da própria casa, é mais ou menos como um ninho de cobras, né? Então, dentro da parentela dele, lá estavam algumas cobras. Esse referido tio, ele concorda com a proposta do padre Leonardo. Candidata-se e todos os alto-falantes da igreja e as homilias são a favor dele, ou seja, é um baita palanque, né? Que a igreja então transforma-se e ele acaba se elegendo, porque era o domínio da autoridade que imperava, que era da igreja. E uma vez eleito, aí o padre já apresenta as duplicatas, né? As faturas, olha, está vencido agora, você vai cumprir sua parte. E fazem uma reunião solene em que estava não somente o padre Leonardo e o prefeito, que era então o tio, né? Ele já eleito prefeito, e convidam o Arigó para ir lá. E lógico, o Arigó já sabia, com certeza, que o Fritz falou assim, olha, vai acontecer isso. Então ele foi preparado, e diante daquele grupo solene, ele se apresenta, pois não, bom dia, oi tio, tal. Aí o tio fala assim, olha, José, você já não pode mais ficar na cidade. Então eu estou convidando você, para você se mudar. E você, não querendo, eu vou expulsá-lo.
eu sou prefeito. É Zé Arigó, muito simples, porém firme. Ele disse, tio, não tem ninguém com autoridade para expulsar qualquer cidadão de um lugar. Ele pode até ser condenado, transitado em julgado, aí tudo bem. Mas ele não será expulso, ele será encarcerado. Então, eu não vou sair daqui, eu tenho uma tarefa a executar aqui. Foi muito firme, honesto, e diante daquele grupo que ficou assombrado com a, entre aspas, a petulância daquele senhor, diante do prefeito, diante do clero. Agora ele fala assim, agora quanto ao senhor, meu tio, o senhor vai continuar fazendo aquilo para o que você foi designado. A sua tarefa é de perseguir-me. E saiu, faceiramente. Ele não foi expulso, o Arigó continuou trabalhando para aquela comunidade e aqueles que vinham de fora, de todos os lugares, vale a pena insistir, e não deixou de cumprir a sua missão. Ele foi realmente missionário do Cristo. E diante de tudo isso, pouco depois, não demorou, porque ele nem chegou a cumprir todo o mandato, ele falece de mal súbito, melhor, ele é acometido de um mal súbito, enferma-se, mas não teve, porque muitas vezes as pessoas pedem para que nós ajudemos a eles, né? A Leila depois vai falar um pouquinho sobre isso, apoiado até nesse exemplo, mas o tio não teve a humildade, desculpe, de provocá-lo, assim, olha, você cura tanta gente, me cure também. Não. Mas ele chamou aí o sobrinho e pedindo a ele perdão por tudo que ele tinha feito. E ele desencarna logo após. Poxa, pelo menos esse último ato foi um ato muito bonito de humildade, porque Jesus tem uma passagem no Evangelho que ele fala, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. E foi um momento muito importante para o tio, porque o tio parte sem nenhuma mágoa, sem nenhum constrangimento perante o sobrinho. Isso foi muito assim, digno da parte do tio. Vale especular um pouquinho, Leila? Olha, o nosso tempo já até acabou. Aproveitando para mandar um abraço também para a Verônica, mas se for um comentário não, que não aprofunde muito... Eu queria só te provocar, especular um pouco, né? Porque a gente faz isso muito. Você acha que se o tio tivesse pedido a ele, Zé Arigó, para curá-lo, você acha que teria acontecido ele melhorar? Ou ficar bom, pelo menos, algum tempo? Eu acho que sim, né? É bem possível, né? Mas por que ele não queria? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que pedem para que os ajudemos, e sempre que ocorre, nós não somos fisicamente dotado das possibilidades do Zé Arigó, mas a nossa equipe espiritual, graças a Deus, tem nos ajudado e muito. Mas quantas pessoas às vezes pedem, Leila, mas não estão verdadeiramente interessadas na sua própria melhoria? É outro verdade, ponto, né? Os próprios médicos, inclusive o Dr. Décio Andoli Júnior, que é um médico espírita, um estudioso da doutrina, e ele diz que 90% dos pacientes não querem ficar curados. Não é que a pessoa sinta isso de uma maneira clara, mas inconscientemente a pessoa não quer. Porque enquanto ela está enferma, ela tem uma muleta, ela tem aonde se segurar, ela se coloca numa posição, muitas das vezes, de vítima, ela tem a atenção da família. Então, ele coloca isso. Muitos não querem a verdadeira cura. Quantos que nós propomos o tratamento e a pessoa não quer ter o compromisso de se colocar à disposição do tratamento. Tem isso também. Mas, gente, olha, mandei um abraço já para a Janete, para a Mara, mandei, né? Hoje à noite, hoje é quinta-feira, 20 horas, nós temos o nosso curso de Espiritismo
Ao final, nós temos o passe espiritual à distância, a magnetização das águas, a vibração, a irradiação. Quem desejar compartilhar desse momento, preparem-se espiritualmente e convidamos a todos para amanhã darmos continuidade ao nosso Café com o Evangelho. Amanhã, sexta-feira, nós vamos concluir essa pinceladinha dessa vida super preenchida de trabalho no bem. Nós falamos, inclusive, sobre esse livro, quem não viu, é o Cirurgias Espirituais, de José Arigó, de Leida Lúcia de Oliveira. É um livro aqui que a Leida conviveu desde pequenininha, diretamente com José Arigó. A Pitucha, né? Como o Dr. Fritz a chamava. Então ela sabia todos os detalhes e ela transcreve nessa obra belíssima. Mas amanhã a gente conclui essa pincelada sobre esse trabalhador do bem. Convidamos a todos também que, porventura, ainda não conheçam os nossos canais do YouTube, do Telegram, entrem lá, se inscrevam, dêem um joinha, compartilhem, porque não devemos deixar essa sementinha de luz escondida, temos que colocar ela para germinar. É muito importante acalentar muitos corações que nesse momento precisam. Um beijo grande, paz a todos. A dor está galopando muito. Hoje, 20 horas e amanhã, às 10 da manhã. Paz a todos. Então, muito obrigado mais uma vez. É um prazer sempre que se renova cada dia, que nós nos reencontramos, pelo menos para mim. Então, espero que amanhã nós possamos, neste mesmo horário, fechar, né, essa abordagem maravilhosa. Infelizmente tem que fechar, né? Porque temos tantos ainda com quem a gente compartilhar, né? Pessoas maravilhosas, espíritos de luz. Então, fiquem em paz e até amanhã, se Deus quiser.